Abra sua Bíblia comigo. Hoje nós continuaremos a falar sobre os princípios do casamento. E eu convido os irmãos a fazer uma leitura comigo em Efésios capítulo 4, os versículos de números 26 e 27. Efésios capítulo de número 4, os versículos de números 26 e 27, e depois o 32. Os irmãos acharam? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O versículo 32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou, como também Deus vos perdoou em Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 13. Colossenses capítulo 3, o verso 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também vós. Nós estamos falando, irmãos, esses dias sobre princípios. Nós já falamos sobre o que é o princípio do casamento, ficou muito claro sobre isso. Nós falamos depois sobre algumas coisas que os maridos precisam fazer, e é uma coisa que eu vou dizer para os irmãos, mas não me leve a mal. É quase inútil falar, né? Quase inútil pregar às vezes, porque os homens escutam, mas não fazem. Os homens escutam e dizem até que sabem, mas não cumprem isso. E os irmãos que não assistiram, eu convido os irmãos a assistirem, né? Porque até um irmão falou para mim assim: por que o senhor não dá esse estudo no domingo? Está todo mundo domingo. Pode ser que eu faça isso, amém? Mas é preciso começar a escutar e fazer, né, irmãos? Escutar e não fazer é perder tempo. E o diabo não está perdendo tempo, né? Se você der uma olhadinha em volta, o diabo está trabalhando bastante. E o diabo não usa só quem está lá fora, ele usa quem dá lugar. Se você é cristão e der lugar, ele usa você mesmo sendo cristão. Então os irmãos sabem que precisam amar as vossas esposas, precisam ser o sustento do lar, precisam manter a família, precisam manter os filhos. Às vezes tem marido que fala assim: mas eu dou tudo para ela. Você queria que quem desse, né? Você queria que viesse um homem de fora dar tudo para ela? Você tem que dar mesmo. Só que no período que nós vivemos, muitos homens forçam as mulheres a trabalhar, né? E quando eu digo força, é no sentido de, não é que você não pode trabalhar para ajudar, mas é muitas pessoas que não fazem nada pela esposa. Então, se a esposa não for trabalhar, ela não consegue comprar um batom, não consegue comprar um shampoo, porque o marido, infelizmente, não é marido, não cuida. Então, foi bem claro isso aí. Então, os irmãos depois pegam ali para assistir. Essas irmãs que estão aqui, o marido não veio, você chegar em casa, vocês entram ali, os outros dois falam de marido. Você põe na internet, fala: senta aqui, você precisa, porque hoje as irmãs vão ouvir, né? Então, os maridos que não ouviram vão ficar só assim. Vocês pegam o vídeo e falam: escuta isso aqui, ó. Você tem que sustentar a casa, você tem que estar presente aqui, você não é livre, você não pode ir para onde quer, você não pode fazer o que quiser. Marido, irmão, escuta uma coisa: marido não pode sair sem falar para a esposa que está saindo. Escutou isso? Quem escutou isso, diga amém. Marido não está livre. Você não está livre. Se quiser ser livre, fique solteiro. Os meninos estão solteiros, vou ir jogar bola, se a mulher permitir. E entenda o que eu estou falando. Tem que ter concordância. O marido não tem que fazer o que quer, como quer. Tem que dar satisfação. Se você não quiser dar, não case. Eu me lembro de um amigo meu que casou, e eu falei: o que está sendo mais difícil? Ele falou assim: tem que dar satisfação da minha vida. O mais difícil para ele era isso. Vai ter que ir num lugar, tem que ligar. Está no serviço, parou num lugar para tomar um guaraná com alguém, tem que ligar para a mulher e falar: parei para tomar um guaraná com o Adriano.
Ah, pastor, mas aí eu sou livre. Não, não, você não é livre. Então você não escutou nada que eu falei e não está aprendendo nada com Deus. O mundo é uma coisa, a igreja é outra, amém? E nós lemos, eu fiz questão de ler uns textos antes da gente começar a falar, porque o texto vai trazer algo importante. Porque nós temos irmãos hoje que estão vivendo problemas no casamento por causa de erros do passado, ok? Tem muito casal que briga hoje, não é porque hoje está ruim, é porque traz uma raiva acumulada do passado, e essa raiva acompanha toda a briga do casal. Aquela raiva, ela é a força motriz, entendeu isso? Outra coisa que muitos casais fazem é falar mal da mãe do marido ou da mãe da esposa. Isso não se faz, irmãos. Não importa se sua sogra é uma jararaca, você pode pensar que ela é uma jararaca, mas você não pode falar para o seu esposo, porque é a mãe dele. Vocês entenderam isso? É a mãe dele. Você não pode falar para a sua esposa, a sua mãe é uma jararaca. Não pode, por quê? É a mãe dela. Você precisa entender isso, precisa ter respeito. E muito casal vive problemas hoje, porque isso daqui não é cumprido. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Nós precisamos lutar para viver o que está escrito, hein? E eu lembro para os irmãos, o que está escrito não é para a gente se sentir menor, é para a gente entender que Deus está nos dando direção. Só que se a gente não seguir, não tem problema. Porque teve gente que viu Jesus, irmãos. Teve gente que escutou Jesus pregar e foi para o inferno. Então não espere que é o pastor pregando que vai mudar a vida de ninguém, não. É quando a pessoa decide ouvir a voz de Deus. Aí quando tem alguém pregando, ele atende a voz de Deus e ele está transformado. E nós tivemos um tempo que essa ira está atrapalhando hoje. Às vezes eu vou conversar com algum casal e eles não estão com problemas. Aí você começa a conversar, aí vai escavando, sabe? Aquele dia, porque uma vez, porque aí não dá certo. Não dá certo. E muito homem acaba tendo esse comportamento e muita mulher. Só que o nosso padrão como é? Nós vemos os textos que dizem, assim como Cristo te perdoou, perdoe. Assim como Cristo perdoou o seu marido, perdoe você também. Assim como você foi perdoada por Cristo, perdoe também. Nós temos que aprender a viver esse nível de perdão. Porque se não tiver isso, ninguém vive. Ninguém vai viver. Porque o perdão é o que faz você continuar. Se Deus não perdoasse a gente não estava aqui hoje. Então, se eu entendo que a minha vida, ela tem um padrão de condução baseada pela Bíblia, eu preciso começar a lutar. E eu já disse e repito, a luta nunca é com outro, é comigo mesmo, não é? Eu não preciso de ninguém, não, eu preciso vencer eu. Só dá errado quando eu saio de mim mesmo. Quando eu consigo me controlar, dá tudo certo. Mas, infelizmente, muitas pessoas acabam não tendo essa facilidade. E nós estamos tendo problemas do passado, atrapalhando o presente. E na semana passada nós começamos a falar sobre os princípios que as mulheres deveriam cumprir. E é muito chato falar de tudo isso, porque nós vivemos num tempo que tudo que tem na Bíblia incomoda. Tudo que fala que foi Deus, incomoda. A pessoa pode dizer que quer ser cachorro, ninguém fala, respeita as diferenças, quer ser não sei o quê. Todo mundo fala, tem que respeitar as minorias. Aí você fala o que a Bíblia diz, é quadrado, é antiético. Quando fala então desse negócio da mulher, fala, lá vem os machistas. Não tem nada a ver com machismo. O cuidado que tem que ter com a mulher, a gente já leu aqui, é dificílimo, ou não é? Só que o problema é que os homens não estão fazendo. Tem pastor já aconselhando o divórcio. Ok? Tem igreja que aconselha o divórcio. É melhor se separar do que a criança crescer vendo dois brigar. Não, não, é melhor dois tomar vergonha na cara, assumir o compromisso que fez no altar, porque quando você casou eu não estava lá não, mas Deus estava. Tem irmãos aqui que eu estava, mas você estava diante de Deus, porque é feita uma pergunta assim, não é? Quem já casou? Você promete, não é assim que é feita a pergunta? Diante de Deus e das testemunhas, ser fiel na doença? Amém, não é isso? Sim. Promete ser fiel na pobreza? Sim. Promete ser fiel até o fim, até que a morte o separe. O que a gente diz no dia do casamento? Então não venha me dizer que você se separou porque não sabia de nada. Então a gente sabe o que tem que fazer. Só que no decorrer do dia a dia, vai se mudando, né? Eu costumo brincar que quando a gente está namorando, a gente é a melhor versão, não é isso? Tanto que eu falo para o meu filho, se no namoro, qualquer pessoa aqui que está namorando, está brigando,
está tendo desconfiança, acaba e sai fora. Porque o namoro é o melhor momento. Se está brigando no namoro, no casamento vai se matar. Se não está sendo fiel no namoro, no casamento não vai ser. Só que existe hoje uma ignorância. Então você e eu temos uma testemunha que não dorme, né? Que sabe o que estamos fazendo. Então a gente precisa orar, porque tudo que a gente tem falado aqui não é para que a gente possa se sentir melhor ou pior. É para a gente buscar um destino, uma direção e tentar de todas as forças ajudar a nossa família a crescer. Então, como nós temos muitos pastores se separando até, né? Tem pastor aí que já foi casado e está aí pregando normal. Eu não sei como é que ele prega, né, quando ele vai falar disso, né? Ser fiel à mulher da sua mocidade. Eu não sei como ele não prega isso, acho que ele manda outro, né? Porque ele não foi, né? Como é que ele prega, né? E a Bíblia pede para que pastor não tenha duas mulheres. E basta. Não estamos falando de céu. Pastor que casou segunda vez, ele vai para o céu, mas ele fica no banco. Só que a gente não pensa assim, porque a gente quer ser melhor que Deus, mas está escrito: o homem que vai ser pastor tem que ser marido de uma só mulher. Não, mas ele está com uma só mulher. Não, aqui o texto, se você for estudar o original e tudo, é uma só. Só pode, se ela morrer, você pode casar de novo. Mas se ela não morrer... Só que aí tem gente que também não se separa por causa disso. Aí fica casado para fazer a finta na igreja, e em casa não tem amor, não tem respeito. E como que faz? Por isso nós temos estudado tudo isso, irmãos, para que a gente possa trabalhar aqui e que a gente possa ter aqui famílias estruturadas. Com problemas sempre teremos, hein? Um arranca-rabo, como diz em português, sempre acontece, não é isso? Principalmente com os homens, porque o homem ele tem um comportamento diferente. As mulheres são mais calmas que os homens, não é isso? Todo mundo sabe. Não preciso repetir isso. Então, como nós estamos falando, Efésios capítulo 5, versículo 33, nós vamos começar falando algumas coisas sobre as irmãs. E se lembra do que a gente falou semana passada, antes da gente ler? 5:33. Na semana passada, a gente falou sobre a mulher briguenta, né? Que a Bíblia diz que é melhor morar num canto apertado, desconfortável, do que morar numa casa grande, bonita, com uma mulher briguenta. Aí, esse texto diz assim, ó: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Falando dos homens, não é isso? E a mulher reverencie o seu marido. E aqui nós partimos do primeiro pressuposto do dever de uma mulher, de um princípio bíblico. Tem muita mulher que não respeita mais o marido. Isso daqui está falando de respeitar o marido, não expor o marido. Saiba que toda vez que você espalha coisas sobre o seu marido, você descumpre um princípio bíblico. Nós deveríamos ter cuidado ao falar do nosso cônjuge. Nesse reverenciar, além de estar falando que quando o marido chegar em casa, a mulher tem que fazer assim, ó. Amada. Tem irmãos que vão querer isso, mas o texto não está dizendo disso. O texto está dizendo de um entendimento de posição. Ok? Escute, o texto está dizendo de entender a posição do marido que você escolheu. Deus, eu já falei disso aqui, Ele é o sacerdote do lar. E tem mulher que não respeita. Quando o marido toma a virada de chave e dá a louca, aí a mulher fala: mas por que ele faz isso? Porque tudo tem um começo. E não pense que desrespeito é só traição, irmãos. O problema também é que a gente pensa que desrespeitar é não trair. Não, mas eu nunca traí meu marido. Mas como você o trata? O que você vê nele? Como você trata ele? Tem mulher que não respeita o próprio marido. Isso vai trazer confusões, porque isso vai descumprindo o princípio. Vai descumprindo o princípio aqui, descumprindo o princípio. Quando vai ver quem está dominando, é o diabo. Irmãos, eu vou falar para você um negócio. Quando a vaca vai para o brejo, só Jesus. É só Jesus para ajudar. Quando uma mulher cansa de um homem, só Jesus para ajudar. Quando um homem cansa de uma mulher,
Só Jesus para ajudar. Porque às vezes você vai conversar com alguém, a mulher começa com a metralhadora e ela começa a falar isso. Você ouvindo, dá vontade de falar o seguinte: larga esse cara. Porque é muita coisa. Às vezes o homem fala, ela fez isso, faz isso, ela fala isso. A vontade natural de um homem é, larga isso. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia vai nos ensinar, e aí se a gente cumprisse o que a gente leu em Efésios 4, 26 e 27, não deixar que o sol, né? O que ele está ensinando? Você brigou hoje, resolva hoje. Brigou hoje, tem que resolver hoje. Por quê? Se a gente dorme brigado, e todo mundo que já dormiu brigado aqui sabe como que é. No outro dia está com uma raiva ainda, não está não? Ou não está? Principalmente a parte ofendida. Porque a parte ofendida espera o que da outra? Não vai nem pedir desculpa, esse infeliz? Será que ele vai dormir e não vai pedir desculpa? Será que ela não vai me pedir desculpa? E a gente tem um orgulho. Não vou pedir desculpa não, porque aquela vez também ela não pediu. Não é assim? Aquele dia também ele não pediu, eu não vou pedir hoje. E esse erro de deixar a ira se pôr, vai nos fazendo acumular dentro de nós raiva. Aí a briga de hoje, não é só de hoje, hein? É a de hoje, a de ontem, de anteontem. E vai chegar um ponto que não tem mais o que fazer, vai ter uma ruptura. Aí a gente fala, não sei, por que será que aconteceu? Porque a gente começa a descumprir princípio. Então, irmãs, vocês precisam orar a Deus para respeitar os vossos maridos. As irmãs precisam. Como é que você fala? Eu sempre falo, quem trabalha aí, você grita com o seu chefe? Não grita, irmãos. Não grita. O chefe pode estar errado como for, a gente usa a paciência. Deveria ser assim com o marido também. Por isso que Provérbios capítulo 14, 1 diz que a sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói com sua própria mão. E você pode analisar, os casamentos, muitos estão acabando por causa de uma mulher tola. Mulher que não entende o homem. Irmãos, são duas pessoas diferentes. Não queira que seu marido seja igual a você, ele não é. Você sabia que o homem não liga para essa palavra, eu te amo? Por mais que você tenha que dizer para ele. Sabia que ele não liga? Não liga mesmo. É uma coisa esquisita. Ele não liga se você vai chegar com um presente para ele, não. O homem gosta de atitudes. O homem gosta que a mulher mostre com atitude, não com palavras. Tem que ser uma atitude. Quando não tem o respeito, você pode fazer o que quiser, o homem não liga. Se ele vê você desrespeitar ele, é por isso que a Bíblia diz, você tem que reverenciar. E eu repito, esse reverenciar é você ter um respeito sobre o seu marido. E quantas mulheres não estão mais respeitando os maridos? Faça uma avaliação. Vá no salão de beleza, que vai crente. Ande às vezes nos corredores das igrejas. Esposas falando dos seus esposos. E aí, irmãos, entenda uma coisa. Se você fala para mim, para outra mulher do seu esposo, existe uma história aí que eu não sei como que. Até esses dias eu vi um vídeo, não sei se é verdade. A mulher reclamando para outra mulher do seu marido e ela ajudando. Aí quando ela largou o marido, aquela mulher está com o marido dela. Ela vem falar, não, mas meu marido. Ela falou, é verdade, hein? Você tem que largar esse caba safado. Doidinha. Porque pensando que está fácil achar um homem para casar hoje? Não está fácil não. Os camaradinhos só querem deitar numa cama e ir embora. Quando se junta, não, para que papel? Vamos ficar aqui. Aí ele compra um carro velho, tem que pôr no meu nome. Não, põe no nome do vizinho. Não, tem que pôr no meu nome. Ou não é assim? Aí um casamento que é sério, não precisa pôr nosso nome não. Dá trabalho para desquitar, não é isso? Nós vivemos um tempo que muita gente está ignorando isso. Mas as mulheres precisam voltar a respeitar, porque tem muito casamento acabando por falta de respeito da esposa, irmãos. Ah, mas ele errou. E aqui nós não estamos defendendo o homem que erra. Nós estamos falando do posicionamento da mulher.
Entenda isso. Hoje nós estamos falando do posicionamento da mulher. Ah, mas e o marido errado? É outro trabalho, outra conversa. Nós estamos falando do padrão. Qual que é o padrão bíblico? Uma mulher precisa respeitar o seu marido. Ela precisa entender que ele está em casa tendo uma referência. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Vamos pegar o 10, depois o 11. Só para quem não lê. 1 Timóteo, capítulo número 3, 10 e 11. E também esses sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Esse texto traz um conselho: honestidade, sobriedade, não maldizente. Percebe que a Bíblia, e aí a gente vê isso hoje, entenda o que eu estou falando, quem não se sinta ofendida, muitos, não vou dizer todos, muitos problemas das igrejas acontecem aonde? Por causa de quem? Seja sincero, nós não estamos mentindo. Por que muitos homens saem de uma igreja? Por causa da mulher. Tem muitos homens que sabem pregar, mas não pregam mais. Por causa do quê? Da mulher. Mulher tem que tomar cuidado, tem que ser honesta, tem que ser fiel, tem que ser sóbria. Irmãs, eu sei que o mundo, as mulheres, a maioria são fofoqueiras, gosta de falar o que não viu, gosta de expressar. Nós, como cristãos, não podemos. Uma mulher crente não pode viver por aí falando da vida dos outros. Uma mulher crente não deve falar o que não viu, o que não sabe. Tem que segurar um pouco. Mas é só a minha opinião. Mas a sua opinião está matando o seu casamento, porque o seu marido muitas vezes não pode ir no lugar por causa de você. É preciso nessa noite, os homens aquele dia ficaram suando, né? Como que dizia? Aleluia. Aleluia, o pastor Hélio falou que os irmãos faziam, aleluia. As mulheres precisam ser honestas, não maldizentes, sóbria. O que é sóbria? Ter entendimento, ter um juízo, ser fiel em tudo. Isso não tem nada a ver com machismo, tem de comportamento. Nós precisamos se comportar de tal forma que a nossa vida seja agradável. E por que a gente tem que ter esse comportamento? Olha o que diz o texto, abre aí por favor. Tito capítulo 2, vamos ler do 4 ao 5. Porque nós temos às vezes dificuldade que as meninas novas não tem mais referência. Quem tem nova aqui hoje? Tem quem não casou ainda, né? Deixa eu ver. Tem Julinha, Ive, Guiana, tem Ana Júlia. Olha só, põe o 3, porque aí vai dar um entendimento do 4. As mulheres idosas, mais velhas, semelhantemente que sejam sérias no viver, como convém às santas. Olha só, de novo, falando de mulher não caluniadora. Percebe que esse negócio de mulher falando que não devia faz tempo? Não caluniadora, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Por quê? Para que ensine as mulheres mais novas. Agora vamos pegar aqui, ó. Vê se você que é mãe, mulher, você está ensinando isso aqui para sua filha, a serem prudentes. O que é isso? Tomar cuidado. Seja prudente, faça atenção. Não confie em todo homem, não confie em todo eu te amo, não confie em todo lindinha, fofinha. Não confie, fique atenta. Homem é safado, homem é sem vergonha, homem para fazer sexo fala coisas que são mentiras. Homem para fazer sexo diz que você é a mais linda, nunca conheci ninguém assim, você me completa. Ou não é verdade? Homem é sem vergonha. Então o ensinamento para a mulher: seja prudente, não caia em qualquer lábia. Ensine elas também, volta aqui, peraí. Ensine a ser prudente, ensine a amar os maridos. Irmãos, pega as mulheres do passado. Eu não vou aqui considerar os abusos, que teve homem no passado que foi safado, não teve ou não? As mulheres do passado sofriam. Eu até brinco, às vezes minha esposa diz que minha sogra era muito boa. Descobriu que meu sogro fez um negócio errado e tinha um filho. Sabe o que minha sogra fez? Eu vou lá buscar o menino para me criar. Oxi, tá doida? Manda esse cara embora. Porque eles abusavam disso. E os pastores antigamente também abusavam disso. As mulheres eram presas. E nós não estamos ensinando você a ser presa não. Ser safado, te trair, é uma opção sua ficar com ele. Se ele te bater, não venha falar comigo, chama a polícia. Mas nós temos que ensinar ela a ser prudente. Mas temos que ensinar também a amar o marido. E como é que ama o marido?
respeitando, tratando ele com decência, vendo nele valores que ele tem. Porque tem mulher que não vê valor nenhum no marido, é o dia inteiro reclamando. Quando ele faz alguma coisa boa, não fala. Veja os valores. Não é possível que seu marido não tenha um valor, não é possível. Amar os seus filhos, a serem moderadas, irmãos. As mulheres mais novas. Agora, como é que a gente ensina as mais novas a ser moderadas? Porque às vezes você pega umas velhas, né? Às vezes as velhas, você fala assim: minha filha, você já ficou velha. Irmãos, entenda uma coisa. Tem roupa que não dá para usar quando ficou velha. Não dá. Hã? Tem maquiagem que não é para quem está velho. Só que aí como é que ensina as novas a ser moderada? O que a gente tinha que ensinar? Que as mulheres precisavam uma ensinar para a outra. Está muito escandaloso esse vestido. Não, essa maquiagem não. Não. Esse cabelo está maluco? Que cabelo é esse? Serem moderadas, serem puras. Fala a verdade, tem algum pai aqui ensinando isso aqui para a filha? Boas donas de casa. Eu vou ensinar isso para minha filha nada? Percebe que a Bíblia ficou esquisita? E ser boa de casa não é que você não pode trabalhar, é que dentro da sua casa você sabe a sua função. Você sabe que você é esposa, você sabe que você é mãe, você sabe que você tem algo que o marido nunca vai ter, irmãos. Tem coisa que a mulher tem que o marido nunca vai ter, não adianta. Pode brigar, pode espancar. Ah, mas eu vi um homem que tinha. Procure ele, traga ele aqui, por favor. Ensinar a ser boas donas de casa, sujeitas ao seu próprio marido. Aí a filha vê a mãe gritar com o pai, a filha vê que a mãe não respeita o pai. Ela vai respeitar o marido dela? Mas não. Nós vivemos hoje, irmãos, uma profecia, não é isso? O amor de muitos vai se esfriar. As pessoas vão largar o Senhor. Mas isso tudo começa, e eu digo para você, não começa fora, começa dentro de casa. Nós estamos se desviando dentro de casa. Dentro de casa nós não oramos, dentro de casa nós não falamos de Deus, dentro de casa é outra coisa. E é difícil, porque todo mundo está nessa pegada. Então não tá uma coisa estranha. Você foi na casa de uma pessoa, é daquele jeito, na minha casa é desse jeito. Mas o conselho é que as mais velhas deveriam estar ensinando as mais novas, para que elas não cometam erros. Ser dona de casa, que texto mais antiquado. Estou estudando para ser dona de casa. Isso aqui não está falando de limpeza, não. Está falando de você ter o seu papel feminino como mãe, como esposa, dentro do seu lar. Por que a gente teria que fazer isso? Tem nada a ver com as pessoas, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Agora me diga uma coisa, a gente se preocupa quando vai fazer alguma coisa com isso aqui? Muitas igrejas não se preocupam mais nem com a Bíblia. Já tem igreja dizendo que a Bíblia está errada, não tem? Tem pastor que diz, não é bem assim. Isso daqui, tem pastor que se lê isso aqui e fala, não, isso aqui foi escrito 2000 anos atrás. Isso aqui não vale para hoje. O princípio não muda. Você pode pegar alguém querendo dizer o seguinte, não, você não pode fazer nada, é só dona de casa. Não é isso que está ensinando. Está dando princípio de comportamento dentro do lar. E tem muita esposa que não quer mais isso. Infelizmente tem homens que quando chegam em casa, a mulher em casa, está tudo bagunçado. Que ela passou o dia inteiro num... Tem. Marido, se você pode e sua mulher precisa, ajude ela a fazer as coisas. Não tem o que fazer. Nós não estamos dizendo isso aqui. Nós estamos dizendo o seguinte, que a palavra de Deus está sendo blasfemada porque não existe mais ensino para que as mulheres vivam uma vida moderada, uma vida pura, uma vida com boa como dono. Aí você pega as adolescentes aí e fala para ela lavar uma louça. Minha filha, pelo amor de Deus. Sabe que eu creio, até esses dias eu brinquei lá em casa, espero que continue assim, né? Não sei se ela vai ser assim, mas ela vê a mãe dela, então ela imita. Às vezes a Alice está sozinha, ela pega a vassoura, sai cantando o hino, e a vassoura é grande, né? Aí pega aqui embaixo, e capazinha assim, ó. Eu faço vários vídeos, e eu falo para ela, espero que cresça assim. Pega um paninho, vai cantando e limpando. Eu falei, olha,
cara vai ter dificuldade para entrar aqui, mas quem entrar vai ser bem feliz, né? Né? A gente vai ter... Eu abro a porta para a Alice no carro e falo, entra. Aí falo para ela, tá vendo? Tem que ser assim. Fico falando isso mesmo. Dou beijinho nela e falo, tem que ser assim. E quando ela fizer uma idadezinha, ela vai ter um negócio que eu já preparei para ela, que o cara que chegar vai ter uma concorrência forte. Ou vem para assumir um compromisso de macho, ou vai brincar no outro lugar. Se você quer esposa, você quer mulher, se você quer honrar a palavra de Deus, comece a ter um comportamento que dê para ser ensinável às mais novas. Porque senão você vai estar correndo o risco de viver fora da vontade de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, eu vou entrar num texto agora que é um pouco complicado. Provérbios, capítulo de número 31, vamos ler? A partir do versículo de número 10. Teve irmã que pulou fora hoje. Acharam? Vamos lá. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ele lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Essa daqui era rica, né? Tinha servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Isso aqui é costura. Abre as suas mãos ao aflito, e ao necessitado estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupas dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino, e de púrpura é a sua veste. Conhece-se, olha isso aqui, conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos, e chamam bem-aventurada, como também o seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superiores. Enganoso é a graça, e a vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e louve-na nas portas as suas obras. Amém? É um texto que traz uma direção de uma mulher virtuosa. Mas o texto já diz, quem vai achar ela? Quem vai achar essa mulher que tenha entendimento? Esse dia nós falávamos com os irmãos das nossas mães. Eu sempre que acordei, minha mãe já estava em pé. Acordava cedinho, já fazia café, não é assim? Acorda cedinho, faz café, arruma. E eu não estou falando que quem não acorda cedinho, não. Estou falando do perfil que tinha as mulheres. A minha mãe, a gente era pobre, mas minha mãe passava até cueca. Eu falo, para que passar cueca, mãe? Passava cueca, passava meia. Porque ela fazia isso na casa do patrão. Falou, não, fazer em casa também. Eu aprendi lá. Tinha um esforço? Tinha. Mas, quando nós olhávamos, falávamos, nossa mãe, tanto que, se você fizer um giro para os homens, tem as exceções, é claro, mas a maioria vai falar que sente falta de quem? Do pai? A maioria sente falta da
mãe. Só que hoje já muda alguma coisa. Hoje já tem mulher que abandona os filhos. Hoje já tem mulher fazendo coisas que não deveria fazer. Mas o conselho bíblico para nossas mulheres é que elas sejam assim, que o seu marido seja reconhecido quando entra. Esse tem mulher. Existe um ditado brasileiro que do lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E não adianta, se você não for uma mulher segundo a Bíblia, o seu marido vai ser sempre difícil para ele. Nós precisamos hoje entender que a mulher tem um princípio chamado por Deus para que você seja, dentro do seu lar, o espelho de prudência, o espelho de servir com alegria, de seus filhos olharem para você e falar assim, não. O marido diz, olha, tem um monte de mulher aí, mas você... E ele diz uma coisa, porque tem umas bonitinhas aí, fazendo o que quer, não é isso? Tem umas bonitinhas aí, arrasando corações. Cada lugar que vai é um. Cuidado, isso passa. Hoje você vai encontrar muita senhora sofrendo, mas veja o que ela fazia quando era nova. Vá ver o que ela fazia quando era nova. Nós precisamos nessa noite entender que o princípio para as mulheres deve ser de uma mulher que tem valor. O princípio de uma mulher é uma mulher que tem posicionamento não só dentro de casa com seu marido, mas fora de casa com os outros. Quem vê o seu marido tem que saber que aquele homem ali tem uma mulher maravilhosa. Nós precisamos hoje, em nome de Jesus, saber disso. Uma coisa importante que foi falado dos homens, referente ao sexo. Pastor, vai falar, vou. Muitos casais reclamam que a mulher, pastor, mas ela só quer fazer sexo quando ela quer, eu não posso negar. Quando eu quero, ela pode. Já viram isso? E alguém diz assim, mas o homem sempre quer. E eu faço muita visita, e eu te garanto que não é assim não. Eu vou em casa de gente que eu nem nunca vi. Quando eu chego lá, os problemas são iguais. Paulo vai dar um conselho muito sério em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Ele vai dizer o seguinte, mulher, você não é dona do seu corpo. Pastor, então se meu marido quiser, tem que ser à força? Não, irmãos. Não é isso que a Bíblia diz, não, irmãos. A Bíblia diz que existe um equilíbrio, não existe? Só que tem que a mulher entender que o sexo faz parte do casamento. Do mesmo jeito que o homem também tem que entender isso. Esses dias uma pessoa que é crente me falou o seguinte, o senhor não pode falar com a minha esposa? Eu falei assim, por quê? Ele falou, vou ser sincero para o senhor. Eu vejo o poste rebolando. Entendi, foi nada. Você está vendo poste rebolando? Falou essa frase. Essa frase foi a que ele falou para mim. Aí eu falei assim, mas o que está acontecendo? Ela não gostou do que eu fiz lá e falou que ia ficar um tempo. Você está falando brincadeira comigo? Não, estou não. Peguei o telefone e liguei para a irmã. Falei, você quer que eu chame outra mulher ou você quer que ele arrume? Mas pastor... Eu falei, não, está errado. Quer dar lição de moral no marido? Sim. É conversando que resolve essas coisas. Fique fazendo isso. Paulo vai dizer, vocês não podem ficar sem fazer se não for com propósito. O marido e a mulher podem sim tomar uma decisão de separar um tempo para oração. Vamos orar essa semana, amor? Vamos. Não, vamos orar 4 meses. Não, que 4 meses? Está doida? Não, mas o pastor falou quanto mais. Não. Você não peca se fizer sexo com seu marido. Não tem nada escrito aqui, ó. Salomão escrevendo diga o seguinte, beba a água da sua cisterna. Beba. Chegue junto. Com respeito. Pastor, mas se minha mulher não está bem, você tem que respeitar ela. Se você não é um bruto, ou você não ama ela como Cristo amou a igreja? Ah, mas eu quero todo dia, toda hora. Você é um doente sexual, vai procurar um médico. Nós precisamos aprender isso, porque tem muito casamento na igreja, irmão, que está só uma capa. Só uma capa. Só uma capa. Uma capa que faz assim, ó. Tem muito casamento que é só foto.
É preciso hoje entender que mulher tem uma função muito importante. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 7, vamos ler? Versículos do 3 ao 5. Quero ler com os irmãos. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte, olha aqui, a mulher ao marido. O que a gente estava falando? Volta aqui um pouquinho. Existe uma cumplicidade. Ok? Cumplicidade. Se não tiver isso, o casamento acaba, ok? Se não tiver um respeito mútuo, o casamento acaba. Não pense que não vai acabar, acaba. Ah, mas estão na igreja, não se separaram, mas acabou. Tem gente que não se separou não, mas ela não tem mais casamento não. Fachada. Aí onde o marido chega e fala mal da esposa, onde a esposa chega e fala mal do marido. Isso é certo? Não é certo? Pague a mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Cumplicidade de novo. Cumplicidade de novo. E nós, como eu falei do caso que eu tive que resolver, tem sentido uma mulher deixar um homem 3 meses sem tocar nela porque ficou bravo que ele não comprou o que ela queria? Que era o caso. Eu fiquei muito bravo, irmãos. Eu bravo, eu falo muito. Porque a gente não está dentro de uma igreja. Por isso que eu falo, é princípio. Ninguém está mandando você ser um doido nem um varrido. Você tem equilíbrio, tem que ter equilíbrio. O casamento não é feito só de trabalhar, é feito de carinho, de amor. A mulher tem sua parcela, tem que ter respeito, tem que ter hombridade, tem que haver esse comportamento da mulher. E tem mulher fazendo o que com o marido? Eu fico tão bravo quando alguém fala assim, brinca comigo, você vai dormir. Vai dormir o quê? Tem que aprender, nós temos que lutar. Por quê? Lá fora, está assim. Eu também não apoio os maridos que me procuram às vezes, falam assim, mas ela não me deixou, e aí eu não aguentei, né? Safado sem vergonha. Porque você tinha que falar com ela, hã? No dia que o irmão me falou, eu não ri para ele, né? Mas quando desligou o telefone eu comecei a rir, porque ver poste, ele falou que estava vendo mulher em poste, falou que via uma mulher, onde ele olhava via mulher, estava meio doido já. E uma mulher dentro de casa. Se esse homem caísse, a culpa era de quem? Dele, 100%? Não. Foi safado? Foi. Não vigiou? Não vigiou. Errou? Errou. Mas quem foi a companheira que ajudou ele a errar? A sua esposa. Tem muita esposa que erra a um ponto de o marido ficar. E aí, mas não é só isso, sexo não. É a encheção na paciência. Mulher que não respeita. Tem marido que nem quer voltar para casa. Tem marido que vê a hora certinho, chegar, tomar banho e dormir. Por quê? A mulher não vai falar como foi o dia dele. Ela não vai falar de coisas. E aí, o que a gente vai fazer? Ela vai falar de outra pessoa. Vai falar de alguém que mandou mensagem para ela. Vai falar do vídeo que ela viu no YouTube, no Facebook. Pelo amor de Deus, irmãs. Nessa noite nós precisamos estabelecer princípios, porque se os irmãos ouviram e não vão fazer, não sei. Se você está ouvindo e não quer fazer, não sei. Mas o texto é muito claro em dizer que tem um momento de cumplicidade. Não é eu que mando, não. Eu lembro que uma irmã me ligou uma vez e falou assim, mas o pastor me disse. Eu falei, não, o pastor errou. Seu marido não é crente, como é que eu mando uma irmã com o marido não é crente jejuar a semana toda? E ele falou disso. E se você jejuar o dia inteiro e à noite fizer sexo com o marido, não é pecado não, irmãos. Não é verdade? Aí esse santarrão é uma coisa de louco, irmãos. Nós precisamos parar de tratar a vida conjugal como um tabu. Não. Você tem seu corpo aí, mas agora ele é do seu marido. E você tem aí o seu corpo agora da sua mulher. Ai, meu marido está meio barrigudo, filho, perde essa barriga aí. Perde a barriga, varão. Oxe. Por isso que tem que ter cumplicidade, irmãos. Por isso que tem que ter cumplicidade. Precisa ter uma comunicação clara dentro de casa. Precisa ter uma comunicação exata.
Ai, pastor, mas meu marido não. Então, não seja bruto, porque tem gente que foi criada dentro do mundo e casa com uma mulher crente, quer que ela seja uma prostituta. Ela não é prostituta não, viu? Mulheres são mulheres tratadas com amor, tem que ser bem cuidada. O versículo 5. Olha o que diz a Bíblia, por isso que eu falo, a gente não lê Bíblia, não lê. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Você só pode tomar essa decisão. Ah, vamos parar, porque... Não, jejum e oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Quer ser santo? Cuidado. Ah, mas meu irmão, nós somos ser humano, é errado. Tem que ter a mulher tem que entender isso aqui, ó. Porque eu estou falando de mulher hoje, mas também um homem pega aqui. Porque tem muita gente que quer ser mais santa que o marido. Não tenha isso, não, irmãos. Seu casamento não é pecado fazer relações sexuais no seu casamento. Tem uns aí que não deixava a mulher fazer nada, não depilava o braço, não. Vê o que ele fez. Arrumou uma que depilava. Não pode cortar o cabelo, não pode. Não, quer pintar o cabelo, filha? Pinta lá. Não vai para o inferno, não vai não. Oxe, tá maluco? E tem gente que fica querendo ser santo na aparência. Seja santo no coração. Seja santo no comportamento. E você, se for santo, vai saber a roupa que vestir. Mulher casada também tem que ter pudor no que se veste, irmãos. Mulher casada não pode mostrar os seios. Dentro de uma igreja não tem só crente, entendeu? Aí vem um não crente, senta perto de uma crente que está tão espalhafatosa que o cara não consegue cultuar a Deus, não. O que é feio, irmãos. Mas o que é bonito, é bonito. Você não vai olhar um homem feio. Vai olhar? Seja sincera. Se olhar é para rir. Que bicho feio. Tome cuidado. Vocês viram. Então eu espero que as mulheres entendam essa parte, porque isso tem atrapalhado muito o casamento. Só que o homem também não seja um cavalo bruto, né? Porque aí trata a mulher mal o dia inteiro, depois chega na cama e fala, eu te amo. Ela vai te dar um soco. Tem que ter aquela palavra ali eu gosto, consentimento mútuo. Topa. Vamos. Vamos sair correndo, nós dois vamos. Sai correndo, né? Hã? Combina. A gente tem vergonha de falar, mas a gente está vendo, às vezes, hoje, eu vi ontem isso, foi ontem, porque estava fazendo um estudo sobre isso, e que eu estou escrevendo aquele livro lá, para os irmãos sabem, e estava incluindo esse assunto, estava fazendo um estudo. Hoje, lá nos Estados Unidos, é lá que faz todas as pesquisas, né? Aqui a gente não faz nada, só lá. Lá, 65% dos jovens da igreja declaram que vão à igreja, mas veem pornografia normalmente. Pastores estão vendo pornografia. Aconselhei um casal que a mulher me disse, pastor, meu marido vê no quarto, ele espera eu dormir e vê no quarto. E não toca em mim. E eu vou dizer aqui coisas químicas. Uma relação sexual, vou dar números para você entender. Ela te gera dopamina de 6. Uma relação sexual. 6. Com todo aquele trabalho, beijo, abraço, não é que tudo aquilo gera 6 de dopamina, que é um hormônio que te gera alegria. Um vídeo de pornografia te gera 600. Sem fazer nada. Após tanto tempo vendo pornografia, seja homem ou seja mulher, você não tem mais vontade de contato físico com o seu marido ou com a sua esposa. Por quê? Porque vai ter tudo aquilo. E não é o bonitão e não é a bonitona. E o bonitão da tela está cheio de droga, tá bom?
Não está consciente, não. Tem alguns, mas a maioria está cheia de droga para fazer aquilo. E para quem vê muita pornografia, que é solteiro, não pense que sua mulher vai querer fazer aquelas coisas ruins, não. Nós temos que hoje entender que sexo no casamento não é pecado. Mulheres, parem de espiritualizar o que Deus mandou vocês tratarem como comum dentro do casamento. Nós temos que hoje abrir mão desse preconceito e entender, a mulher tem um papel urgentemente necessário dentro do seu lar. E tem homens e tem casamento acabando por causa disso. O princípio da Bíblia é juntará um homem e uma mulher e eles multiplicarão. O que é isso? Como é que se multiplica? Nós estamos numa igreja que nós precisamos aprender o princípio masculino e feminino. Respeite seu marido, ame seu marido, cuide do seu marido, elogie seu marido, seja disponível ao seu marido. E se ele não está como você quer, agradável visualmente ou psicologicamente, comece a conversar com ele. A gente leu que a mulher deve ser controlada, não é isso? É o que a gente tem visto? É o que a gente tem visto? Não. E olha, irmãos, mulher é mulher. É por isso que eu falo, precisamos ler o texto bíblico e entender a dificuldade da mulher. Ué. A mulher tem essa dificuldade mesmo. Quem não lembra de Cíntia e Evódia? Paulo escrevendo a carta, olha como que elas vão falar das irmãs. Em vez de falar duas mulheres de Deus, não. Manda elas parar de brigar aí na igreja. Olha o que ficou registrado delas. Eu vou pegar duas irmãs aqui, estão sentadas junto. Cadê? Pronto, vou pegar vocês duas. Já pensou em escrever uma carta? Eu vou embora daqui e escrevo uma carta para cá. Aí eu vou registrar o nome das irmãs nessa carta que vai ser lida para sempre. Aí eu digo o nome das duas irmãs, Maria e Marta. Eu não vou usar o nome delas não, porque está filmando. Maria e Marta, por favor, parem de brigar. Olha isso. Mulher tem dificuldade de perdoar, ou não tem? Tem. Pise na bola com a mulher para você ver. Acabou, irmãos. Ela te trata mal o resto da vida. Mulher tem que entender que o princípio que Deus traz para nós é outro. Você que é mulher, pelo amor de Deus, para de ser uma mulher sem a direção de Deus. Busque o caminho que o Senhor falou. Seja sábia, edifique a sua casa. Edifique ela. Vai ter luta, vai ter dificuldade, mas olhe para a palavra e diga, meu Deus, eu preciso fazer isso aqui, como é que eu faço? Me ajuda. O Espírito Santo te capacita, o Espírito Santo te ajuda. Abra sua Bíblia, por favor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 18, vamos ler? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora. Qual que é o papel da mulher, irmãos? É ajudar. Tem mulher que não está ajudando o marido em nada. Nada. Isso é certo? Não é certo. Vai ter problema? Vai ter problema. Nós estamos falando aqui desde o começo desses destinos que quem quebra princípio não vive o que a palavra diz. A mulher é uma ajudadora, é uma mulher que vai estar do lado do homem. Quando vê ele errado, você tem que falar que ele está errado. Mas você tem que falar que ele está errado com reverência. Mas como é que as mulheres falam para o homem quando ele está errado? Vocês sabem como vocês falam com seus maridos? Hã? Amor, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava te observando, querido, e eu acho que você está se comportando errado. Não é assim? Não é assim, Juninho? É assim. É desse jeito. Meu amor, eu quero falar com você. E aqui eu estou falando uma coisa para os irmãos que existe, hein? Isso existe. Só que quem não faz, pensa que não dá certo. Dá certo. É bíblico. Palavra branda desvia furor. Aí o marido chega em casa, todo errado. A mulher faz o que com ele? Pronto, já era o homem, irmão. Já acabou. Acabou tudo. Aí vai ter uma briga. Essa briga vai gerar uma mágoa. Porque mulher também, quando quer te machucar,
Não pense que você sabe machucar, não. Ela fala uma palavra que te faz sentir o pior homem da terra. Acontece. E tem hoje muito homem que se dói. Tem muito homem feminino hoje. Tem homem que está chorando. Às vezes eu falo com o homem e falo, pai, mas tu é homem. Ai, mas seriam meus sentimentos, pastor. Falei, mas ela é sua mulher, rapaz. Não, mas ela me falou coisas que me magoou eternamente. Irmãos, eu tenho cada conversa com um homem que vocês têm que orar. Mas a Bíblia está dizendo que você, mulher, é uma ajudadora. Lembra que eu falei aqui no dia do casamento? É ajudar quando ele está bem? Não, quando ele está mal tem que ajudar também, ué. E tem vezes, irmãos, que os irmãos aí estão tudo rindo porque estão se esquecendo do que foi falado deles, né? Eu espero que eles se lembrem, né? Espero, porque se cumprirmos o que a Bíblia diz, nós vamos ter famílias fortes. Uma igreja que tem família forte é uma igreja forte. Nós precisamos ter uma igreja forte. E isso só vai ser possível se tiver família forte. Se você está de um lado, seu marido de um lado, mulher do outro, como que vai, irmãos? As irmãs prometem ser ajudadoras do marido, diga amém. Misericórdia. Oremos pelos maridos. É preciso, a gente ri um pouco, né? Até fica um pouco divertido, mas isso aqui é o que está acontecendo hoje. Existe uma falta de entendimento. Percebe uma coisa que eu vou falar aqui para os irmãos me entendam. É porque eu vejo bastante, isso acontece tanto com homem como com mulher. Às vezes tem um casal na igreja, e isso aqui eu vejo, às vezes eu falo para minha esposa, olha isso aqui, a mulher está mal cuidada, não é cheirosa. Eu sei lá o que acontece, irmãos, porque tem marido, né? Podia falar. Aí acontece uma ruptura ali, se separa. Irmãos, a mulher, sabe o que ela fala? Ele vai ver o que perdeu. Esses dias eu mostrei para ela, eu peguei uma foto de uma pessoa que eu conheço, que era minha amiga, amigos, já jantamos junto. Foi lá, separou do marido lá. Era feia. Eu não vou mostrar aqui porque eu não posso fazer isso com as pessoas. Não continua, mas deu um trato. Primeira coisa, emagrecer. Urgente. Fecha a boca. Cabelinho, chapinha. Sobrancelha, faz ela, deixa arrumadinha, batonzinho. Dorme de roupinha de baby doll. Ou não acontece isso? E por que a gente não faz isso quando está casado? Porque a gente acha que se cuidar dentro do casamento é pecado. Ah, não precisa sim, precisa cuidar do seu marido, precisa ficar cheirosa, bonita, precisa. Precisa falar para ele, estou te esperando, amor. Chega logo. Aí alguém fala assim, fala disso dentro da igreja. Vocês não falam aqui dentro, mas quando a gente sai, o casamento está acabando. E se eu não falar, não vem ninguém falar para você isso. Então tome um banho, passe perfume, arrume o cabelo. Se tiver que emagrecer, emagreça. Se seu marido quiser você do jeito que está também, não se preocupa, porque padrão de beleza não é o que a gente pensa, porque a televisão fala, é o que o marido quer, é o que a mulher quer. Eles se entendem lá. Se ela é fortinha, deixa ela com ele. Você não tem que dar opinião na vida de ninguém. Só que na sua casa você podia cuidar. Porque não é bom também ter uma mulher gordinha dentro de casa e ficar olhando as magrinhas na rua. Não é isso? É preciso ter um comportamento melhor. Só que as irmãs precisam se posicionar. Você precisa ser uma ajudadora do marido. Irmãos, ajudadora. Ajudar o bendito, porque nós não conseguimos fazer duas coisas. Sim. Então, eu sei que esse assunto parece machista, existe um mundo, não estou falando que os irmãos não têm que trabalhar, não têm que ter concordância, mas existe um direcionamento de Deus. Existe um direcionamento. Principalmente os irmãos que não estão aqui, todo mundo que sabe que a mulher ajuda muito o marido quando trabalha, mas temos que ter esse complemento de família. Eu vou dar um conselho, todo mundo, até eu vou fazer isso, estou precisando hoje. Os irmãos chegar em casa, tentem ficar um momento só com a esposa, conversa um pouquinho com ela hoje. Se o maridão não veio, chega em casa, dá uns beijão nele. Falei, aí meu velho. Se ele for barrigudão, você fala, aí meu barrigudinho.
Vamos cuidar das famílias, irmãos. Vamos orar para Deus nos ajudar a cuidar da nossa família. Tem muito casamento acabando. Depois que acaba, tem coisa que é muito difícil, viu? Tem coisa que é muito difícil. Vocês que estão casados, orem a Deus. Vai piorar. Vai piorar. Você que está solteiro, não é que ore muito. Esses dias eu falava com uma pessoa que está lá, vai casar, me ligou, falou que vai casar, tá bom. Aí eu falei assim, mas esse rapaz aí, ele tem assim, eu falei, está pronta para ter um marido quando você acordar e ele falar que está com dor de cabeça? Ai, amor, pega um remedinho, amor, vai sozinha. Eu vou insistir, nós temos que voltar a entender o que está escrito aqui. Homem é homem, mulher é mulher, tem que ter cumplicidade. Veja bem, quem já casou, não tem o que fazer. Agora é reformar. Agora é reformar. Pastor, o que eu vou fazer? Reformar. Juninho muda isso, Natália muda isso, Cassiano muda isso, Renato muda isso, Valdomiro muda isso. Vamos ter que falar. Luiz, para de fazer assim, Beto, para de fazer assim, Cleuber, para de fazer isso, Pastor Hélio, para de fazer isso. Vamos lá, Silmara, para com isso. Mas quem vai casar ainda, pensa bem, tá bom? Conversa tudo. Converse tudo. O texto de Provérbios 21, no 31, Provérbios 31, 26, diz que a mulher sábia, ela abre a boca com sabedoria e a beneficência está na sua língua. Eu confesso para os irmãos que é preciso voltar a entender o que a Bíblia diz sobre mulher e praticar isso. E vocês vão ter uma luta, sabe por quê? Porque não tem mais ninguém falando disso. É difícil para nós, não é? Isso aqui parece machismo. Parece mesmo. Quando do outro lado tem um infeliz que vem na igreja, não cumpre a Bíblia. E tem irmã casada com os crentes aí, irmãos, que não são crentes. Eu oro todo dia e falo, abençoa essas irmãs que estão casadas com esses infelizes. Vou chamar eles de infelizes. Porque não adianta. Mas tem marido também casado com as mulheres que é só Jesus. Por isso que eu falo, se a gente entende o que é o papel e faz, ajudadora. O que é uma ajudadora, irmãos? Vou colocar do lado dele uma ajudadora. Provérbios vai dizer que quem acha uma mulher, achou o paraíso. Meu Deus, achei uma mulher. Também está difícil achar uma mulher. O mundo está trabalhando para que essa forma de comportamento suma. Então, finalizo aqui hoje e deixo um conselho. Porque tem uns homens, pega os homens, porque eu acho que as irmãs erram menos que os homens. Meu dinheiro, não, nosso dinheiro. Minha casa não, nossa casa. Meu sonho, não tem mais seu sonho, nosso sonho. Nós precisamos alinhar isso. Marido na direita e mulher na esquerda vai dar separação. E depois que separar, não adianta vir pedir para orar, irmãos. Tem muita gente, quando o leite derrama, me liga. Não adianta, o que eu vou fazer? Não brinque. Se você quiser brincar, seu casamento vai acabar. Se a gente não cumprir o princípio, nossas famílias vão morrer dentro da igreja. Não é vergonhoso? Dentro de uma igreja, a gente morrendo, casamento acabando dentro da igreja. Homem sem caráter dentro da igreja. Mulher sem caráter dentro da igreja. Isso não poderia acontecer. Estamos escutando pregação aqui, irmãos, para sair daqui dizendo o seguinte: me ajuda! Alguém me ajuda, por favor, porque eu não sei o que é isso não. Sabe sim, é que o orgulho não nos deixa ser. Vamos ficar de pé? Deus abençoe você, sua família. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser conversar, a gente está à disposição.